Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Moisés Sá e hoje, dia 3 de abril de 2021, com a graça de Deus, apresentarei o segundo de uma série de 3 devocionais especiais de Páscoa. E meditaremos no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, versículos 1 a 11. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. A crucificação de Jesus. Queridos, como o dia dos judeus começa às 6 horas da tarde, caída a noite na quinta-feira, já se iniciava então a sexta-feira, mais conhecida de toda a história da humanidade. Tendo participado de sua última Páscoa e instituído a ceia do Senhor, o mestre dá diversas instruções aos discípulos e em seguida, já à noite, sai para o jardim do Getsêmani. Jesus vai com os seus discípulos e convida os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, para o acompanharem também em oração. A alma do Salvador estava tomada de grande angústia e agonia, ao ponto de declarar: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Chegou a aclamar ao Pai: Se possível, passe de mim esse cálice, pois sentiu em si mesmo o grande peso do pecado que lhe era colocado a carregar, sem nada merecer. O profeta Isaías havia dito: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como se não bastasse o sofrimento angustioso que lhe sobrevinha, os seus amigos dormiam, não podendo ser vigilantes uma hora sequer. A agonia de Jesus foi tão grande no Getsêmani que chegou a suar o próprio sangue. Os anjos o consolaram, mas os seus amigos que minutos ou horas antes atrás haviam dito estar com ele em qualquer situação eram vencidos totalmente pelo sono. Em paralelo, queridos, Judas e os líderes do Sinédrio não pararam de trabalhar. Surpreenderam os discípulos quando chegaram no jardim altas horas da noite, com soldados bem armados para levarem Jesus como malfeitor, como um homem perigoso. Como os soldados não conheciam Jesus e as árvores do jardim atrapalhassem a luz da lua, era necessário que Judas sinalizasse aos soldados quem era o mestre. Também vieram preparados para, caso os seus discípulos reagissem, tivessem armados para impedi-los. Ironicamente, sinalizando com a saudação de um discípulo ao mestre amado, Judas dá um beijo em Jesus, mesmo este havendo dito pela última vez: Amigo, a que vieste? Jesus se entrega aos soldados, não oferecendo nenhuma resistência, e ainda ensinando aos discípulos que não a fizessem. Queridos, a terrível noite estava só começando. O mestre é então levado para o mais injusto e ilegal julgamento já conhecido. O Sinédrio não se reunia à noite, muito menos na madrugada, para deliberar em quaisquer assuntos, mas o sumo sacerdote Caifás se encarrega de uma convocação extraordinária, mesmo em desobediência aos regramentos legais.
Enquanto os membros do conselho iam chegando, o próprio Caifás se encarregou de um interrogatório prévio. Quem eram os discípulos? Qual era a sua doutrina? Jesus o diz, abre aspas, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto, fecha aspas. Jesus o assegurava, eu nada tenho a esconder de você. Seguiu-se então a isso, queridos, um simulacro de oitiva de testemunhas. Além de mentirosas, elas mesmas se contradiziam, até que duas delas conseguem dizer a mesma mentira. Nós ouvimos ele dizer, derrubarei o templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Elas perverteram as palavras de Jesus para acusá-lo de falar contra o templo do Deus vivo. Jesus poderia, sem qualquer dificuldade, queridos, refutar com excelentes argumentações, ele poderia atender aos pedidos e às muitas orações daqueles que o admiravam, mas decidiu não o fazer. Ao invés disso, guardou um majestoso silêncio. Para fechar a injusta sentença, Jesus diz ao sumo sacerdote a expressão que este usaria para a condenação de Jesus quando lhe perguntou se ele era o Cristo. Jesus diz assim, tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mal sabia Caifás, queridos, que aquilo que usou para acusar Jesus é o que servirá para a sua própria condenação. Enquanto Jesus sofria as injustiças do Sinédrio, o seu grande amigo Pedro fraquejava negando-o veementemente. É no olhar fixo de Jesus que Pedro se dá conta de como os votos de fidelidade feitos ao seu mestre tinham de fato nenhum valor. A noite se encerra e então as injustiças sofridas pelo mestre se resumiam a traição, olhares de desprezo, falsas acusações, bofetadas e uma injusta sentença de morte. O que, naturalmente, para os seus seguidores, facilmente seria derrubado pelo governador Pilatos, e assim tudo voltaria ao normal. Sabe, irmãos, eles pensavam, ao amanhecer o dia, o governador resolverá tudo isso. Todos voltarão para as suas casas na certeza de que tudo não passou de um grande mal-entendido. Embora Pilatos não demonstrasse mesmo qualquer amor ou admiração pelos judeus, ele não estava disposto a enfrentar nos tempos da Páscoa uma revolta popular. Claramente se percebesse que a demanda trazida pelos sacerdotes se resolveria com uma proposta que acalmasse os ânimos, mesmo que fosse injusta, ele a atenderia. Era um homem sem escrúpulos, interesseiro e também de grande crueldade. Não tinha por que Pilatos concordar com uma sentença à morte de alguém que se diz filho de Deus. Dada a descrença daquele governador, era bem mais provável considerar esse homem um louco do que merecedor de morte. A esposa de Pilatos chega a aconselhá-lo que não contribuísse para a condenação de Jesus. Ele mesmo admite por várias vezes não enxergar absolutamente nada que justificasse a condenação do mestre. Ele agrada Herodes enviando Jesus para talvez entretê-lo com algum milagre. Manda açoitar Jesus dilacerando sua pele, fazendo-o sangrar, deixando-o quase morto para agradar os sacerdotes. Cogita libertar Jesus colocando-o na balança com o reconhecido criminoso por nome Barrabás. Encerra sua participação no julgamento condenando Jesus à morte de cruz com a desprezível cena de lavar suas mãos, como se isso significasse algum tipo de inocência diante de tão terríveis atos. O cruel Pilatos encontrou para si mesmo uma justificativa para aquele crime. Ele colocou uma inscrição na cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era uma forma de apresentar aos romanos e aos judeus de que Jesus havia sido condenado por se igualar a César. Mas quão emblemática é a fala de Jesus, que assim como dita a Caifás horas antes, servirá também para a condenação do próprio Pilatos. Ele insistia com Jesus, não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar?
Ao que Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim se de mim não te fosse dado, ou se de cima não te fosse dado. A insanidade de Pilatos é insuflada pelos sacerdotes e legitimada pela grande multidão que clamava em uma só voz: crucifica-o! O nosso rei é César. Solte-nos Barrabás. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Crucifica-o! Que insana multidão! Ao mesmo tempo que rejeitam o justo Messias, que só lhe fizera bem, traz para si os crimes de Barrabás, a opressão de César e a maldição sobre seus filhos. Antes da crucificação, queridos, um requinte de crueldade e escárnio valorizam ainda mais o sofrimento do Mestre. Eles cuspiam em seu rosto, o vestiram com um manto vermelho, dão em sua mão um caniço como se fosse um cetro de reis, colocam em sua cabeça um arbusto espinhoso como uma coroa e diziam: salve, rei dos judeus. Tomavam de sua mão o caniço e lhe batiam na cabeça, fincando os espinhos, fazendo o sangue banhar o seu rosto, o desfigurando ainda mais depois dos açoites. Já com o corpo muito ferido, perdendo muito sangue, sentindo muitas dores e uma febre incontrolável, o meu Senhor, o nosso Senhor Jesus, precisaria de muito esforço para chegar vivo ao Gólgota, certamente pedindo forças ao Pai para que conseguisse seu intento. A vergonhosa morte de cruz não era para qualquer criminoso, era apenas para os piores criminosos, era dos quais o Império Romano tomava o exemplo para todo o povo. O Gólgota ficava de fora da cidade, num lugar alto, o suficiente para que todos que passassem pela estrada vissem a vergonha daquele que tinha desafiado as leis, do malfeitor que sofria em seu corpo a capital punição dos seus crimes. Após ser erguidos poucos metros do chão, além das amarras em suas mãos, Jesus tem os seus pés e as suas mãos cravados, uma perfuração que lhe causava dor à medida que o desfalecimento e peso do seu corpo o fazia deslizar para baixo, onde também se apoiava em cravos fixos em seus pés. Que grande dor sofreu o Senhor Jesus! O sofrimento de Cristo era acompanhado de intensa febre, convulsões, espasmos e uma sede que o faziam sofrer tal qual os açoites. Além de todo o sofrimento em seu corpo, a sua alma sofria em ver todo o desdém que os soldados e a multidão lhe imprimiam. Zombavam dele, o desafiavam, dividiam as suas vestes e se satisfaziam em ver o seu sofrimento. Queridos, o que passava na cabeça de Jesus em todo esse tempo? O amor dele em nada foi abalado. Pelo contrário, ele demonstrou amor pelo malfeitor que estava ao seu lado, prometendo-lhe que no mesmo dia estaria com ele no paraíso. Ele demonstrou amor pelos seus algozes, rogando ao Pai que os perdoasse por não saberem o que faziam. Ele demonstrou amor por todos nós, tomando o nosso lugar de condenação. A paixão de Jesus se inicia desde a ceia da Páscoa na noite anterior, passa pela agonia sofrida no Getsêmani durante a noite, pelo julgamento injusto de Caifás na madrugada, pelo julgamento injusto de Pilatos no período da manhã. O Senhor Jesus padece na cruz até às 3 horas da tarde. A terra tremeu, houve trevas de meio-dia às 3 horas, o véu do templo se rasgou, sepulcros foram abertos. A crucificação de Jesus é a plena demonstração do seu amor por nós. Muito mais do que os sinais que fizeram que muitos crescem nele, é o ato da sua morte que nos traz remissão dos nossos pecados, que nos reconcilia verdadeiramente com Deus. Oremos, queridos. Meu Senhor, ao vermos o que passaste por nós na cruz, não temos outra forma de te agradecer a não ser aceitando o teu sacrifício como o que nos traz remissão de nossos pecados, a não ser reconhecer a Ti como nosso único Salvador, a não ser Te declarar como o nosso verdadeiro Senhor. Tu és o nosso Rei. Nós declaramos: Jesus, o Nazareno, é o nosso Rei.
que assim seja para a tua glória. Em teu nome. Amém.